Meu querido filho, minha querida filha, você abriu esse vídeo por algum motivo. E eu quero que você saiba, antes de qualquer coisa, que não foi por acaso. Não foi o algoritmo, não foi a sorte, não foi uma coincidência qualquer. Fui eu quem colocou esse vídeo na frente dos seus olhos hoje. Fui eu quem tocou no seu coração e disse: para, assiste, isso é para você. E se você está aqui agora, prestando atenção nessas palavras, é porque chegou a hora de você saber algo que o inimigo tem feito de tudo para esconder de você. Deixa eu te fazer algumas perguntas. Você já sentiu que trabalha muito, se esforça muito, ora muito, e mesmo assim parece que a prosperidade nunca chega de verdade? Você já ficou olhando para as contas no fim do mês e sentiu aquele aperto no peito, aquela sensação de que algo está errado, que você está fazendo tudo certo, mas os resultados não aparecem? Você já chegou a duvidar se realmente merece ser abençoado, se realmente tem um futuro diferente, se as promessas que leu na Bíblia são de verdade para você ou só para os outros? Meu filho, minha filha, essas perguntas têm uma resposta. E essa resposta é o que eu vim trazer para você hoje. Porque o seu nome, não o do seu vizinho, não o do seu colega de trabalho, não o da pessoa que você admira, o seu nome está escrito em meus livros. E ao lado do seu nome está escrita uma palavra que o inimigo odeia de morte: abundância. Você foi criado para prosperar. Você foi criado para ter, para dar, para construir, para deixar herança para seus filhos e para os filhos dos seus filhos. Esse não é um desejo meu recente. Isso foi decidido antes mesmo de você dar o primeiro choro ao nascer. Antes de você aprender a caminhar, já havia um destino de provisão traçado para a sua vida. E hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar por que você ainda não chegou lá, o que está te impedindo, o que eu já preparei para você e como você pode se posicionar para receber tudo aquilo que está com o seu nome. Mas eu preciso que você assista até o final, porque se você sair no meio, você vai perder justamente a parte que vai mudar tudo. O inimigo vai tentar te fazer fechar essa aba, vai tentar te distrair, vai mandar uma notificação no celular, vai fazer alguém te chamar, vai colocar um pensamento na sua cabeça dizendo que você tem coisa mais importante para fazer. Não cai nessa armadilha. O que eu tenho para te dizer hoje é mais importante do que qualquer outra coisa que está na sua lista de afazeres. Fica comigo, abre o seu coração e prepara para receber. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado, não perca. Meu querido filho, minha querida filha, deixa eu começar te dizendo algo que talvez ninguém tenha dito para você com essa clareza, com essa profundidade, com esse peso de verdade que só eu posso trazer. Eu sei o seu nome. Não só as letras que formam o seu nome, não só o som que as pessoas fazem quando te chamam. Eu conheço o significado mais profundo de quem você é. Eu conheço cada detalhe da sua história, cada cicatriz que você carrega, cada noite que você ficou acordado com o coração apertado, cada lágrima que caiu no silêncio do seu quarto quando ninguém estava olhando. E ao lado de tudo isso, ao lado de cada dificuldade, de cada queda, de cada momento em que você achou que não ia conseguir levantar, o que eu vejo não é fraqueza. O que eu vejo é um filho meu que foi criado para algo muito maior do que está vivendo agora. O que eu vejo é um nome que carrega um destino de abundância,
de prosperidade, de honra, de provisão sobrenatural. Você precisa entender uma coisa fundamental. Quando eu criei você, eu não fiz isso na pressa. Não fui descuidado, não fui genérico. Cada detalhe de quem você é foi pensado, foi planejado, foi construído com uma intenção específica. E parte dessa intenção era que você vivesse uma vida de fartura. A palavra fartura não me assusta. A palavra riqueza não me ofende. A palavra prosperidade não é pecado quando está alinhada com o meu propósito para a sua vida. Pensa comigo. Quando eu criei o mundo, eu não criei um mundo de escassez. Eu criei um mundo de abundância. Eu fiz rios cheios de água, matas cheias de frutas, terra fértil pronta para produzir, mares cheios de vida. Eu não criei a pobreza. Eu não projetei a miséria. O que existe de falta nesse mundo não veio de mim. Veio da desobediência, veio do pecado, veio da ação do inimigo que roubou, matou e destruiu o que eu havia preparado de bom para os meus filhos. Mas aqui está a boa notícia. Aqui está a razão pela qual eu te trouxe até esse vídeo hoje. O que o inimigo roubou, eu tenho o poder de restaurar. O que foi destruído, eu tenho autoridade para reconstruir. O que foi atrasado, eu tenho o dom de acelerar. E o que nunca chegou até você, eu tenho a capacidade de enviar de uma forma tão clara, tão abundante, tão inegável, que até as pessoas ao seu redor vão saber que aquilo veio de mim. O seu nome está ligado a muito dinheiro, mas não só a dinheiro. Está ligado à paz que o dinheiro traz quando ele vem do lugar certo. Está ligado à liberdade de não ficar olhando para o preço das coisas antes de decidir o que comprar. Está ligado à alegria de poder ajudar um familiar que está em necessidade sem ter que fazer uma conta para saber se dá. Está ligado à honra de chegar em um lugar e ser reconhecido como alguém que foi abençoado por Deus. Mas, para que tudo isso se manifeste na sua vida, você precisa primeiro entender que esse destino existe. Porque tem muita gente que passa a vida inteira pedindo por algo que eu já havia preparado, mas nunca consegue receber porque não acredita que é capaz de ter. A fé não é só acreditar que eu existo. A fé é acreditar que o que eu prometo é real, é possível, é para você, é agora. Eu sei que você já orou, eu sei que você já jejuou, eu sei que você já chorou diante de mim pedindo uma saída, uma virada, uma oportunidade. E eu quero que você saiba que cada uma dessas orações chegou até mim. Nenhuma foi ignorada, nenhuma foi desperdiçada. Cada gemido que saiu do seu coração na madrugada, quando a conta estava no vermelho e você não sabia o que fazer. Cada pedido que você fez em voz baixa para que ninguém ouvisse. Cada promessa que você fez para mim, dizendo: Senhor, se o Senhor me ajudar agora, eu nunca mais esqueço do Senhor. Eu ouvi tudo, e a resposta não demorou porque eu estava dormindo. A resposta não demorou porque eu não me importo. A resposta demorou porque há coisas que precisam ser alinhadas no seu interior, na sua fé, na sua compreensão, antes que a provisão possa chegar e durar. Porque eu não quero te dar dinheiro que você perde em 3 meses. Eu quero te dar uma mentalidade, uma postura, uma estrutura espiritual que permita que a prosperidade chegue e fique, que chegue e cresça, que chegue e se multiplique. O seu nome carrega um destino de abundância. Isso não é motivação barata. Isso não é frase bonita para te fazer sentir bem por 5 minutos e depois esquecer. Isso é a verdade que eu vim depositar no seu coração hoje, para que você nunca mais ande por esse mundo como se fosse alguém que não merece ter, como se fosse alguém que tem que se contentar com as sobras, como se a prosperidade fosse uma bênção para os outros e a você só restasse admirar de longe. Não, você é filho do rei. E filho do rei não vive na miséria. Filho do rei não passa vergonha. Filho do rei não dorme sem saber se vai ter o que comer amanhã.
Filho do rei tem acesso ao tesouro do pai, e eu sou o pai mais rico que existe, porque tudo o que existe foi criado por mim e pertence a mim. Então, da próxima vez que o inimigo vier sussurrar no seu ouvido que você não vai conseguir, que sua situação é sem saída, que as coisas sempre foram assim e sempre vão ser assim, você vai lembrar do que eu te disse hoje. Você vai lembrar que o seu nome está escrito nos meus livros. Você vai lembrar que o seu destino foi traçado por minhas mãos. E você vai dizer com toda a força que tem: eu sou filho de Deus e meu nome está ligado à abundância. Meu amado filho, minha amada filha, agora eu preciso ser honesto com você. E às vezes a honestidade dói um pouco antes de curar. Mas eu nunca vou mentir para você. Nunca vou te dizer apenas o que você quer ouvir, porque eu te amo demais para isso. Um pai que só diz palavras bonitas para o filho, mas nunca aponta o que está errado, não é um pai amoroso. É um pai negligente. E eu não sou negligente. Eu sou um pai que te ama com amor verdadeiro, que inclui tanto o conforto quanto a correção. Então, me deixa te perguntar algo com toda a seriedade. Se o seu nome está ligado a um destino de abundância, e eu acabei de te mostrar que está, por que você ainda não está vivendo essa abundância? Por que a provisão ainda não chegou da forma que você espera? Por que as contas ainda pesam? As dívidas ainda existem? As oportunidades ainda parecem escorregar pelos seus dedos? A resposta não é simples, e eu vou te dar ela com a profundidade que você merece. Existem bloqueios reais, concretos, que atuam contra a prosperidade do meu povo. E o pior de tudo é que a maioria desses bloqueios não vem de fora, vem de dentro. Vem de crenças que você aprendeu desde pequeno e nunca questionou. Vem de palavras que foram faladas sobre você e que você deixou entrar como se fossem verdade. Vem de medos que você nutre sem perceber. De limitações que você mesmo colocou na sua vida sem que ninguém te pedisse para fazer isso. O primeiro bloqueio é a crença de que você não merece. Parece simples, mas é devastador. É aquela voz que fala baixinho toda vez que uma oportunidade aparece: isso não é para mim. É aquele pensamento que surge toda vez que você vê alguém prosperando. Para eles é fácil, para mim é diferente. É aquela sensação constante de que existe um teto invisível na sua vida e que por mais que você pule, você nunca vai conseguir ultrapassá-lo. Essa crença tem raiz em mentiras que o inimigo plantou na sua mente ao longo dos anos, usando situações, usando pessoas, usando fracassos passados, usando a sua própria voz contra você. E aqui está o que eu preciso que você entenda. O merecimento não vem de você. Não vem das suas obras, não vem do quanto você é bom, não vem de quantas vezes você foi à igreja essa semana. O merecimento vem de quem eu sou e do que eu decidi sobre a sua vida. Eu decidi que você merece. Ponto final. E quando eu decido algo, não existe argumento humano que desfaça. O segundo bloqueio é o medo disfarçado de humildade. Tem gente que evita a prosperidade porque acredita que ser rico é pecado, que ter muito dinheiro vai corromper o coração, que é mais espiritual viver com pouco. E aí, essa pessoa ora pedindo bênção, mas, lá no fundo, tem medo de receber, porque não sabe o que vai acontecer com ela quando chegar. Esse bloqueio é sutil e perigoso, porque você pode estar orando com a boca enquanto rejeita com o coração. A humildade verdadeira não é pobreza. A humildade verdadeira é reconhecer que tudo que você tem vem de mim e usar esse tudo para glorificar o meu nome, para ajudar os que precisam, para expandir o reino. Salomão foi o homem mais rico de sua geração e eu mesmo derramei essa riqueza sobre ele. Abraão era abençoado em tudo. Jó perdeu tudo e eu restaurei em dobro. A riqueza não corrompe. O coração que não está rendido a mim corrompe. E se o seu coração está rendido a mim, a riqueza vai te tornar um instrumento ainda mais poderoso nas minhas mãos. O terceiro bloqueio é a falta de ação. Fé sem obras é morta. E eu disse isso não como julgamento, mas como diagnóstico.
Tem gente que ora, que crê, que canta, ou que declara, mas não age. Espera que a bênção caia do céu sem que seja necessário mover um dedo. Mas a farinha de Elias não apareceu sozinha na casa da viúva. Ela precisou ir, buscar gravetos, acender o fogo, usar o que tinha. O óleo das panelas da outra viúva não se multiplicou enquanto as panelas estavam fechadas. Ela precisou abrir, encher, agir. Eu trabalho através da sua ação. Eu multiplico o que você coloca nas minhas mãos. Mas você precisa colocar algo. O quarto bloqueio são as palavras que você fala sobre si mesmo e sobre a sua situação. As palavras têm poder e não é só metáfora bonita. Eu mesmo criei o mundo com palavras. Eu falei e as coisas vieram a existir. E você foi criado à minha imagem e semelhança, o que significa que as suas palavras também criam. Toda vez que você diz, não tenho dinheiro, como se fosse uma identidade e não uma situação temporária, você está decretando pobreza sobre a sua vida. Toda vez que você diz, nunca vai mudar, você está plantando uma semente de estagnação. Toda vez que você concorda com a mentira do inimigo e verbaliza ela, você está dando força a esse bloqueio. Eu não estou dizendo para você negar a realidade. Estou dizendo para você não deixar que a realidade atual seja mais alta do que a minha promessa eterna. A realidade atual é um capítulo. A minha promessa é o livro inteiro. E eu já sei como o livro termina. Termina com você em abundância, com seus filhos seguros, com o meu nome sendo glorificado através da sua vida transformada. Identifique os bloqueios, nomeie eles. E então me entregue cada um deles, porque o que está impedindo a sua prosperidade não tem poder diante de mim. E a partir de hoje, você não vai mais alimentar esses bloqueios. Você vai destruí-los com a verdade que eu estou depositando no seu coração agora. Escreva nos comentários, eu derrubo cada bloqueio em nome de Jesus. Minha querida filha, meu querido filho, existe algo que eu preciso te contar que vai mudar a forma como você se vê, como você se posiciona diante da vida e como você recebe o que eu tenho para te dar. Existe uma promessa que foi feita muito antes de você existir nesse mundo, muito antes de você dar o seu primeiro passo, muito antes de você aprender o seu próprio nome. Uma promessa que foi selada no eterno, antes da fundação do mundo, antes de qualquer coisa que você pudesse fazer de certo ou errado, antes de qualquer mérito ou falha da sua parte. Essa promessa é sobre você, é específica para você. E ela diz o seguinte, que você não foi criado para passar necessidade, que você não foi criado para sempre depender da boa vontade dos outros, que você não foi criado para viver com medo de amanhã, que você não foi criado para olhar para o sonho e pensar que é impossível. Você foi criado para ter acesso à minha provisão. Uma provisão que não falha, que não seca, que não tem data de validade, que não depende do estado da economia ou da situação do país. Quando eu te pensei antes de te formar no ventre da sua mãe, eu já sabia exatamente quem você seria. Já sabia os talentos que estaria dentro de você. Já sabia as habilidades únicas que você traria para esse mundo. Já sabia o território que você ia ocupar, as pessoas que você ia influenciar, o impacto que a sua vida ia causar. E junto com tudo isso, eu preparei uma provisão à altura do propósito. Porque seria contraditório da minha parte te dar um propósito grande e não te dar os recursos para cumprir esse propósito. Pensa bem, um general não manda os soldados para a batalha sem munição. Um pai não manda o filho para a escola sem material. E eu não te coloco nessa terra com uma missão de vida sem te dar os meios para cumprir essa missão. A provisão é parte do chamado. O recurso é parte do propósito. E o dinheiro, sim, o dinheiro é uma das ferramentas que eu uso para te equipar para o que você foi chamado a fazer.
Mas aqui está onde muita gente se perde. A promessa existe, mas ela precisa ser ativada. Uma semente plantada no chão contém dentro de si um potencial enorme. Uma árvore, frutos, sombra para outros, vida. Mas se a semente fica guardada dentro de um pote sem ser plantada, esse potencial nunca se manifesta. A semente não perde o potencial, mas o potencial fica estagnado, fica represado, fica esperando o momento em que alguém vai ter a coragem de plantá-la. A promessa sobre a sua vida é como essa semente. Ela existe, ela é real, ela está carregada de potencial, mas ela precisa ser plantada na terra fértil da fé, da ação, da obediência e da expectativa. E é isso que estou fazendo com você agora. Estou preparando a sua terra, estou cavando o solo endurecido pela dúvida, estou removendo as pedras do desânimo, estou regando com a água da minha palavra, para que a semente da promessa que está sobre a sua vida possa finalmente germinar, crescer e dar fruto. Eu prometi ao Abraão que ele seria pai de muitas nações, mas ele precisou sair da sua terra, da sua família, da sua zona de conforto para que a promessa se cumprisse. Eu prometi a Josué que eu entregaria cada pedaço de terra onde ele pusesse os pés. Mas ele precisou marchar, precisou lutar, precisou agir para que a promessa se tornasse realidade. Eu prometi a Gideão vitória sobre o inimigo, mas ele precisou descer ao acampamento, precisou enfrentar o medo, precisou obedecer à instrução que eu dei, mesmo quando não fazia sentido humano. O padrão é sempre o mesmo. Eu prometo, você age, a promessa se cumpre. Não é eu prometo e você espera sentado. Não é eu prometo e você duvida. É eu prometo, você acredita, você se move e eu abro o caminho que nem parecia existir. Eu transformo o impossível em possível. Eu faço a água do mar se abrir. Eu faço as muralhas caírem. Eu faço o dinheiro aparecer de formas que você nunca imaginou. A promessa sobre a sua vida está ativa, está viva, está esperando que você se levante e diga: eu recebo, eu acredito, eu ajo. E a partir do momento em que você fizer isso, você vai começar a ver os sinais de que as coisas estão mudando. As portas vão começar a se abrir. As conexões certas vão começar a aparecer. As ideias certas vão surgir. Os recursos vão começar a chegar. Não porque você é perfeito, mas porque eu sou fiel e o que eu prometo eu cumpro. Você não precisa entender tudo. Você não precisa ter todas as respostas antes de começar a andar. Você só precisa confiar em mim, que sou o autor e consumador da fé, que sou o alfa e o ômega, que conheço o fim desde o princípio. E o fim da sua história está escrito com prosperidade, com honra, com abundância e com o meu nome sendo glorificado através de cada conquista que chegar na sua vida. Meu amado filho, minha amada filha, eu preciso te falar sobre um assunto que muita gente prefere ignorar, mas que é absolutamente crucial para que você entenda porque a sua vida tem sido uma batalha constante. Existe um inimigo, existe um adversário que trabalha ativamente contra a sua prosperidade, contra o seu sucesso, contra a sua paz, contra o cumprimento do destino que eu tracei para você. E esse inimigo não age de forma aleatória. Ele age com estratégia, com precisão, com um conhecimento assustador de quem você é e do que você é capaz. E aqui está o detalhe mais importante. O inimigo não ataca quem não tem potencial. Ele não perde tempo com quem já está derrotado, com quem já desistiu, com quem já se conformou com uma vida abaixo do que eu preparei. Ele concentra as suas forças nos filhos que estão prestes a despertar, nos filhos que estão na beira de receber a virada, nos filhos que, se acordarem para quem realmente são, vão causar um impacto enorme para o reino e um prejuízo enorme para suas obras nas trevas. Isso quer dizer que, se você tem sofrido muito, se a pressão tem sido intensa, se parece que os problemas nunca param,
Se toda vez que uma coisa melhora, outra piora, isso não é sinal de que Deus te abandonou. Isso é sinal de que o inimigo sabe do que você é capaz e está com medo do que vai acontecer quando você finalmente chegar lá. Ele está na sua frente exatamente porque o seu destino ameaça os planos dele. Pensa no Moisés. Desde que nasceu havia um decreto de morte sobre ele. Por quê? Porque o inimigo sabia que aquele bebê ia libertar um povo inteiro. Pensa no José. Foi vendido pelos próprios irmãos, foi parar na prisão, foi esquecido, foi abandonado. Por quê? Porque o destino de José era governar nações. E o inimigo fez tudo para abortar esse destino antes que se cumprisse. Pensa no Davi, perseguido pelo próprio rei, vivendo em cavernas, achando que ia morrer antes de chegar ao trono. Por quê? Porque o inimigo sabia que do trono de Davi viria o Rei dos Reis. E agora eu te pergunto, o que esses 3 homens têm em comum com você? Tudo. Todos eles foram atacados exatamente porque carregavam um destino extraordinário. Todos eles sofreram pressão proporcional ao impacto que iriam causar. E todos eles chegaram lá, não porque nunca caíram, não porque nunca duvidaram, não porque nunca sentiram medo, mas porque não desistiram. Porque no meio da tempestade, eles continuaram andando. E eu estive com cada um deles em cada passo do caminho. O inimigo usa estratégias muito específicas contra você. A primeira é a procrastinação. Aquele pensamento de, vou começar amanhã, vou orar mais tarde, vou mudar depois. O depois nunca chega. O amanhã está sempre chegando, e enquanto você adia, ele ganha tempo. A segunda é o desânimo. Ele usa as circunstâncias, usa as pessoas ao seu redor, usa os fracassos passados para te convencer de que é inútil tentar, que as coisas nunca vão mudar, que você é diferente, que o seu caso é mais difícil, que a sua situação é sem saída. A terceira é a comparação. Ele te faz olhar para o lado e ver que o vizinho está indo bem, que o amigo está prosperando, que o colega de trabalho recebeu uma promoção, e usa isso para plantar no seu coração um veneno chamado inveja misturada com desespero. Faz você pensar que para os outros as coisas funcionam, mas para você não. E enquanto você gasta energia olhando para o lado, você perde o foco no caminho que eu tracei especificamente para você. A quarta é a distração. Quantas vezes você estava em um momento de oração, de busca, de estudo da minha palavra, e de repente surgiu algo, uma mensagem no celular, uma lembrança de uma conta para pagar, uma preocupação que tomou conta da sua mente e te tirou do lugar de comunhão comigo? Isso não é acidental. O inimigo sabe que a sua força está em mim, sabe que quando você está conectado comigo, você é imparável. Então, ele faz de tudo para interromper essa conexão. Mas eu tenho uma notícia boa para você. O inimigo é derrotado. Já foi derrotado. Na cruz do Calvário, uma vez e para sempre. Ele opera no limite do que eu permito. Eu nunca vou permitir que ele destrua aquilo que eu mesmo planejei para você. O que ele pode fazer é atrasar, pode dificultar, pode pressionar. Mas destruir o plano que eu tracei para a sua vida, jamais. Isso não está no poder dele. Então, da próxima vez que a tempestade bater, da próxima vez que a pressão aumentar, da próxima vez que você sentir que vai quebrar, lembre-se de que o tamanho do ataque é proporcional ao tamanho do destino. E se o inimigo está te atacando com tanta força, é porque ele sabe que o que está por vir para você é grandioso. Não recue, não desista. Continue firme, continue crendo, continue andando. Porque o que eu preparei para você do outro lado dessa batalha vai valer cada lágrima, ou cada noite difícil, cada momento em que você escolheu confiar em mim mesmo sem enxergar o caminho. Escreva nos comentários: o inimigo não tem poder sobre o meu destino. Meu querido filho, minha querida filha,
Chegou a hora de eu desfazer uma das mentiras mais antigas e mais prejudiciais que foram plantadas dentro do coração do meu povo. Uma mentira que, disfarçada de espiritualidade, tem mantido meus filhos presos em uma pobreza que eu nunca planejei para eles. Uma mentira que tem feito homens e mulheres bons, honestos, dedicados, que me amam de verdade, viverem aquém do que eu preparei, achando que estão sendo humildes, quando na verdade estão sendo enganados. A mentira é essa: de que dinheiro é pecado, de que riqueza é coisa do mundo, de que quanto menos você tem, mais espiritual você é, de que eu prefiro ver meus filhos passando necessidade a vê-los prosperando. Isso é mentira. Isso é uma distorção grave da minha palavra, e eu quero que você ouça isso da minha boca hoje com toda a clareza possível. Dinheiro não é pecado. Dinheiro é uma ferramenta. E assim como qualquer ferramenta, o que determina se ela é boa ou ruim não é a ferramenta em si, é o coração de quem a usa. Um martelo pode construir uma casa ou pode ferir alguém. O martelo não é bom nem mau. Depende de quem está segurando e com qual intenção. O dinheiro é a mesma coisa. Nas mãos de alguém com o coração rendido a mim, o dinheiro constrói lares, alimenta famílias, financia minha obra, levanta comunidades, gera oportunidades para os que precisam. Nas mãos de alguém cujo coração está longe de mim, o dinheiro pode corromper, pode escravizar, pode destruir. A questão nunca foi o dinheiro. A questão é sempre o coração. E a minha palavra não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ela diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Existe uma diferença enorme entre ter dinheiro e amar o dinheiro acima de tudo. Você pode ter muito dinheiro e não ser escravo dele. E você pode não ter nada e ser completamente escravizado pela obsessão por ele. Eu honrei Salomão com riqueza. Eu honrei Abraão com prosperidade. Eu honrei Jó, restaurando em dobro tudo o que ele havia perdido. Eu honrei a viúva de Sarepta, multiplicando o azeite e a farinha. Eu honrei Boaz com abundância para que ele pudesse cuidar de Rute. Em toda a minha palavra, a prosperidade aparece como sinal da minha graça, como fruto da minha bênção, como ferramenta do meu reino. Não é exceção, é padrão. E quando eu digo que o seu nome está ligado a muito dinheiro, eu não estou te prometendo uma vida de ostentação vazia, de gastos sem sentido, de riqueza que serve apenas para te encher de orgulho. Estou te prometendo uma vida de recursos suficientes para cumprir o seu chamado com excelência. Recursos suficientes para cuidar da sua família sem ansiedade. Recursos suficientes para ser generoso com quem precisa. Recursos suficientes para deixar um legado que vai além da sua geração. Essa é a riqueza que eu tenho para você. Uma riqueza que não traz tristeza consigo. Uma riqueza que é acompanhada de paz, de propósito, de gratidão, de generosidade. Uma riqueza que, quando chega, todo mundo ao seu redor sabe que veio de mim, porque não tem outra explicação para uma mudança tão radical, tão clara, tão evidente. Mas para que você receba essa riqueza, você precisa primeiro se libertar da crença de que não é digno de tê-la. Precisa parar de se envergonhar de querer prosperar. Precisa entender que o seu desejo de sair das dívidas, de ter uma casa própria, de dar uma vida melhor para os seus filhos, de não depender de favor, de ter reserva para uma emergência, esses desejos são legítimos, são santos, são reflexo de um coração responsável que eu mesmo formou. E hoje, a partir dessa palavra que estou depositando em você, quero que você abra o seu coração para receber, não com ansiedade, não com ganância, mas com fé tranquila e expectativa firme de que o que eu prometo, eu cumpro. O dinheiro que tem o seu nome está chegando, não como fruto do acaso, mas como cumprimento de um plano eterno que foi traçado por mim antes da fundação do mundo.
Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado. Então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha, às vezes eu falo com você de formas tão sutis, tão delicadas, que você passa por elas sem perceber. E aí você me pede um sinal, me pede uma confirmação, me pede uma direção, sem saber que eu já dei. Várias vezes, em várias formas diferentes. E o problema não foi que eu não falei. O problema foi que você estava olhando para o lugar errado, esperando uma forma diferente da que eu escolhi usar. Quero te mostrar hoje os sinais que eu já coloquei no seu caminho, para que você comece a reconhecê-los, para que você comece a entender que eu estive presente em cada momento, em cada detalhe, em cada aparente coincidência que cruzou a sua vida. O primeiro sinal são as pessoas que chegaram até você de forma inesperada. Aquela conversa que aconteceu do nada com alguém que você nunca tinha visto antes. Aquele encontro que parecia casual, mas que abriu uma porta. Aquela amizade que surgiu de uma situação estranha e que se mostrou fundamental em um momento difícil. Eu movo pessoas como peças em um tabuleiro para colocá-las no seu caminho no momento certo. Quando alguém entra na sua vida de um jeito que não tem explicação lógica, presta atenção, porque pode ser eu trabalhando na bastidores para conectar você com quem vai fazer parte da sua virada. O segundo sinal são as ideias que surgiram do nada. Aquele pensamento que apareceu enquanto você estava no banho, enquanto estava dirigindo, enquanto estava tentando dormir. Uma ideia de negócio, uma solução para um problema, uma inspiração criativa que veio de um lugar que você não consegue identificar. Muitas dessas ideias vêm de mim. Eu sou criativo. Afinal, eu criei tudo que existe. E eu coloco criatividade nos meus filhos como uma das formas de abrir portas de prosperidade. Mas se você descartou essas ideias como bobagem, se você as ignorou, se você deixou o medo te impedir de agir, a ideia ficou apenas como ideia e a porta que poderia ter se aberto permaneceu fechada. O terceiro sinal são os desconfortos que você sentiu no lugar errado. Aquela inquietação que nunca te deixou em paz no emprego que não era seu, aquela sensação constante de que você foi feito para mais, aquele incômodo que não tinha nome, mas que estava sempre presente, dizendo que a sua vida poderia ser diferente, deveria ser diferente, ia ser diferente. Muita gente trata isso como ansiedade, como insatisfação negativa, como ingratidão. Mas eu te digo que esse desconforto foi minha voz te chamando para avançar. Foi eu te dizendo que o lugar onde você está não é o lugar onde você precisa ficar. O quarto sinal são as portas que fecharam no momento errado. Aquele emprego que você não conseguiu. Aquele negócio que não deu certo. Aquele relacionamento que terminou quando você não queria. Aquela oportunidade que escorregou pelos seus dedos quando você estava tão perto. Na hora dói. E eu entendo que dói, e eu não minimizo a dor. Mas retrospectivamente, quantas dessas portas fechadas te impediram de entrar em lugares que teriam te destruído? Quantas dessas perdas te redirecionaram para algo melhor? Eu não fecho portas para te punir. Eu fecho portas porque eu enxergo o que você não vê, porque eu conheço o que está do outro lado de cada corredor, e eu só te levo pelos caminhos que levam à vida. O quinto sinal são as escrituras que saltaram aos seus olhos em momentos específicos. Aquele versículo que você leu e sentiu aquela queimação no coração.
Aquela palavra que o pregador disse, que pareceu que foi escrita especificamente para você. Aquele trecho da Bíblia que você nunca havia prestado atenção e que de repente ficou vivo, ficou real, ficou presente. Isso é eu te falando. Isso é o meu Espírito iluminando minha palavra para o seu coração em um momento específico, para uma necessidade específica. Eu não sou um Deus distante e silencioso. Eu sou um Pai que se comunica, que se revela, que se aproxima. E eu tenho falado com você de formas que vão muito além dos momentos de oração. Tenho falado através da natureza, através das pessoas, através das circunstâncias, através da minha palavra, através do meu Espírito que vive em você. A questão não é se eu tenho falado, é se você tem ouvido. A partir de hoje, quero que você comece a viver com os olhos abertos para os sinais que eu coloco no seu caminho. Comece a prestar atenção nas coincidências que não são coincidências, nas conversas que chegam na hora certa, nas portas que se abrem de forma que você não esperava, nos pensamentos que surgem de repente com uma clareza que não parece sua. Esses são meus sinais, esses são meus sussurros, e cada um deles aponta para a mesma direção. A abundância que eu preparei para você está chegando e eu estou te guiando para ela. Escreva nos comentários: eu enxergo os sinais de Deus na minha vida. Meu querido filho, minha querida filha, existe um momento na vida de cada um dos meus filhos em que o céu se move de uma forma diferente, em que as engrenagens do destino começam a girar de um jeito acelerado, em que tudo o que foi plantado em fé, em oração, em obediência, começa a brotar de uma vez, como quando chove depois de uma longa seca, e a terra produz flores que ninguém esperava em lugares onde ninguém imaginou. Eu estou te dizendo hoje, com toda a autoridade que eu tenho, esse momento é agora, para você. A virada que você esperou tanto tempo está na esquina. Não é amanhã no sentido de impossível, é amanhã no sentido de real, de próximo, de concreto. Tão concreto que eu precisei te chamar para esse vídeo hoje para que você estivesse preparado para recebê-la quando ela chegar. E o que está prestes a acontecer na sua vida? Deixa eu te dizer com especificidade. Primeiro, portas que estavam fechadas vão se abrir de forma inesperada e rápida. Não vai ser gradual. Não vai ser uma coisa aqui e outra ali. Vai ser como uma comporta que se abre. De repente, tudo que estava represado começa a fluir. Uma oportunidade de trabalho que vem de uma direção que você não esperava. Um contato que ressurge depois de muito tempo e traz uma proposta. Uma ideia que se materializa de uma forma que você não tinha conseguido imaginar. Uma conexão que parece impossível, mas que acontece porque eu conecto pessoas da forma que eu quero, na hora que eu quero. Segundo, recursos vão aparecer de onde você menos espera. Isso é marca minha. Eu nunca faço do jeito que o ser humano faz. Eu não mando o dinheiro pelo caminho mais óbvio, quando posso mandar pelo caminho mais surpreendente, para que quando ele chegar, não reste nenhuma dúvida de que foi minha mão que agiu. A bendição financeira que está vindo para a sua vida vai carregar a minha assinatura, vai ser inegavelmente sobrenatural. Terceiro, dívidas que pareciam impossíveis de resolver vão começar a se desaparecer. Uma negociação que parecia não ter saída vai ter solução. Uma dívida que você não sabia como pagar vai ser quitada de uma forma que vai te fazer chorar de gratidão. Uma situação financeira que estava emperrada vai destravar. Porque o mesmo Deus que dividiu o Mar Vermelho ainda sabe fazer caminhos onde não existe caminho. Quarto, sua mente vai começar a operar em uma frequência diferente. Você vai começar a ter insights, ideias, inspirações que vão abrir oportunidades que você nunca havia visto antes. Vai começar a enxergar possibilidades onde antes só via obstáculos.
vai começar a pensar de uma forma mais ampla, mais criativa, mais estratégica, porque o mesmo Espírito que me moveu sobre as águas antes da criação está dentro de você. E quando ele é ativado pela fé, ele ilumina o seu entendimento de formas extraordinárias. Quinto, as pessoas certas vão aparecer na hora certa. Mentores, parceiros, amigos, colaboradores, pessoas que carregam o que você precisa e precisam do que você carrega. Eu sou um Deus de conexões, e quando eu quero abençoar alguém, eu mando as pessoas certas para o lugar certo na hora certa. Você vai olhar para trás daqui a alguns meses e vai entender que cada encontro que acontecer agora em diante foi orquestrado por mim com uma precisão que vai te deixar sem palavras. Mas para que tudo isso aconteça, há uma condição, não de mérito, mas de postura. Você precisa estar acordado, precisa estar de olhos abertos, precisa estar em um estado de expectativa ativa, não de espera passiva. A diferença é enorme. Espera passiva é ficar parado esperando as coisas caírem do céu. Expectativa ativa é andar com a certeza de que a bênção está a caminho, tomando as decisões que uma pessoa próspera tomaria, agindo como quem já recebeu a promessa mesmo antes de vê-la com os olhos físicos. Abraão saiu sem saber para onde ia, mas saiu. Os discípulos lançaram as redes novamente depois de uma noite inteira sem pescar, mas lançaram. E eu te peço o mesmo, haja, não em desespero, mas em fé, não em ansiedade, mas em confiança, não com medo de errar, mas com a certeza de que eu corrijo o rumo de quem está andando com o coração rendido a mim. A virada está chegando, o seu nome está marcado no calendário do céu para esta temporada. E o que vem aí para a sua vida vai ser tão bom, tão grande, tão claro, que não vai restar dúvida de que foi eu. Prepare o seu coração, prepare o seu espírito, prepare a sua fé, porque o que vem é maior do que você imagina. Meu amado filho, minha amada filha, eu já te mostrei o destino, já te mostrei os bloqueios, já te mostrei a promessa, já te mostrei o que está vindo. Agora eu preciso te mostrar como se posicionar para receber, porque a bênção não cai sobre qualquer posição, ela cai sobre uma posição específica, uma posição de fé, de obediência, de preparo, de alinhamento com o que eu digo na minha palavra. Posicionar-se para receber não é passivo, é um ato ativo e deliberado, é uma escolha que você faz todos os dias em cada decisão, em cada pensamento que você permite ou rejeita, em cada palavra que você fala sobre si mesmo e sobre a sua situação. O primeiro posicionamento é a gratidão. Eu sei que pode parecer difícil ser grato quando a situação ainda não mudou, quando a conta ainda está no vermelho, quando a dívida ainda existe, quando a provisão ainda não chegou. Mas a gratidão não é uma resposta às circunstâncias. É uma postura do coração que reconhece que eu sou bom independente do que está acontecendo ao redor. E quando você escolhe ser grato, mesmo no meio da dificuldade, você está declarando que confia em mim. Você está dizendo ao inimigo que a sua fé não é condicionada às circunstâncias. E essa declaração abre um espaço no seu coração para que a bênção possa entrar sem encontrar resistência. O segundo posicionamento é a generosidade. Eu sei que parece ilógico dar quando você está precisando. Parece que faz mais sentido segurar, economizar, proteger o pouco que você tem. Mas o reino funciona de forma diferente do que o mundo. No mundo, você guarda para acumular. No meu reino, você semeia para colher. Não estou te pedindo para dar o que não tem. Estou te pedindo para dar o que é possível com alegria, com intenção, com fé de que o que você semeia voltará multiplicado. Porque eu sou quem multiplica e eu nunca fico em dívida com ninguém. O terceiro posicionamento é a busca contínua da minha presença, não como uma obrigação religiosa, mas como um relacionamento vivo e real.
Vem a mim não só quando está em necessidade. Vem a mim no cotidiano, na manhã, na noite, nos momentos tranquilos e nos momentos de tempestade. Porque quanto mais você me conhece, mais você entende minha vontade. Quanto mais você está perto de mim, mais você consegue ouvir minha voz quando eu te direciono para uma decisão, para uma oportunidade, para uma pessoa, para um próximo passo. O quarto posicionamento é o cuidado com as suas palavras. Comece a falar sobre o seu futuro de acordo com o que eu prometi, não de acordo com o que você vê agora. Comece a declarar prosperidade sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre as suas finanças. Não de forma mecânica e vazia, mas com fé genuína. Com convicção de que o que você declara está alinhado com a minha vontade. As suas palavras constroem ou destroem. Elas abrem ou fecham portas. E o filho que aprende a falar de acordo com a minha palavra começa a experimentar uma aceleração no cumprimento das promessas que é difícil de explicar, mas fácil de reconhecer. O quinto posicionamento é a obediência às pequenas instruções. Às vezes eu falo coisas simples, pequenas, que parecem não ter relação com a prosperidade que você busca. Ligue para aquela pessoa, vá àquele lugar, leia esse capítulo, peça desculpas para aquele familiar, perdoe aquele que te fez mal. Essas instruções simples são frequentemente os gatilhos que destravam bênçãos que estavam reprimidas. A obediência abre portais. E quando você obedece nas pequenas coisas, eu sei que posso confiar a você as grandes coisas. O sexto posicionamento é o desenvolvimento das habilidades que eu colocou em você. Prosperar não é só orar, é também se preparar. É estudar, é aprender, é investir em você mesmo, é desenvolver os talentos que eu te dei. Porque o dinheiro que eu envio para a sua vida vai chegar através de canais específicos. E esses canais passam pelas suas habilidades, pelos seus dons, pela sua capacidade de entregar valor ao mundo. Não negligencie o desenvolvimento pessoal achando que basta orar. Ore e se prepare, porque quando a oportunidade chegar, você precisa estar pronto para aproveitá-la. A posição certa não é de desespero, não é de ansiedade, não é de pressão ou de manipulação espiritual, é de paz filial, a paz de quem sabe que o Pai está no controle, que o plano está em andamento, que a provisão está garantida e que o único papel que você tem a cumprir é confiar, obedecer e andar. Um passo de cada vez, um dia de cada vez, de mãos dadas comigo. Escreva nos comentários: eu estou posicionado para receber a minha bênção. Meu querido filho, minha querida filha, chegou o momento em que eu vou te dar, de forma clara e prática, os 3 passos que ativam a prosperidade que eu preparei para a sua vida. Não são 3 passos mágicos. Não são fórmulas sem sentido, são princípios eternos, testados e aprovados ao longo de toda a história dos meus filhos. Princípios que funcionaram para Abraão, para Josué, para Davi, para Salomão, para Paulo e que vão funcionar para você também. O primeiro passo é declarar. Declarar é usar a sua voz para estabelecer no mundo espiritual e no mundo natural o que você crê sobre a sua vida. É falar de acordo com minha palavra, de acordo com minhas promessas, de acordo com o destino que eu tracei para você. Não é fingir que as dificuldades não existem. É não dar às dificuldades a última palavra. Quando você acorda de manhã e mesmo com as contas em atraso, você declara: eu sou filho do Deus que supre todas as minhas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Você está fazendo algo poderoso. Você está colocando a minha palavra acima das suas circunstâncias. Você está dizendo ao inimigo que, independente do que ele fez até agora, você continua crendo no que eu prometi, e isso o enfraquece. Porque o inimigo não tem poder sobre quem está firme na minha palavra.
Declare sobre as suas finanças: meu Deus, supre tudo o que me falta. Declare sobre as suas dívidas: o Senhor abre caminho onde não há caminho e faz coisas novas na minha vida. Declare sobre o seu futuro: o melhor ainda está por vir. O que Deus preparou para mim é maior do que eu imagino. Declare sobre a sua família: a minha casa é abençoada. Os meus filhos são protegidos. O meu lar é habitado pela paz e pela prosperidade de Deus. Faça isso todos os dias. Faça isso em voz alta. Faça isso com convicção, com fé, com autoridade de filho, que sabe quem é o seu pai. O segundo passo é crer. Declarar sem crer é palavra vazia. É possível falar as palavras certas com a boca enquanto o coração está cheio de dúvida. E quando isso acontece, a eficácia da declaração é nula. Por isso, crer é um passo separado, um trabalho interno que precisa acontecer no seu coração, não só na sua boca. Crer não é um sentimento que aparece do nada. É uma escolha. É uma decisão ativa de escolher a verdade da minha palavra sobre a mentira das circunstâncias. É como musculação. Quanto mais você exercita, mais forte fica. Quanto mais você escolhe crer diante da evidência contrária, mais a sua fé se fortalece e mais fácil se torna crer nas próximas vezes. Como você fortalece a sua fé? Alimentando-se da minha palavra, lendo, meditando, confessando os versículos que falam de provisão, de prosperidade, de minha fidelidade. Lembrando das vezes que eu já fui fiel na sua vida, porque mesmo que a situação atual seja difícil, eu aposto que se você parar e pensar, vai se lembrar de pelo menos uma vez que eu te tirei de uma situação sem saída. Lembre-se disso. Alimente a sua fé com as suas memórias de minha fidelidade. E quando a dúvida aparecer, e ela vai aparecer, porque você ainda está em um processo, não a aceite como verdade. Reconheça ela, entregue a mim e escolha ativamente crer, em vez de duvidar. Diga para mim: Senhor, eu não estou sentindo a fé nesse momento, mas eu escolho crer em você. Isso é fé adulta, isso é fé madura. E eu honro essa fé mais do que qualquer sentimento efêmero. O terceiro passo é agir. Esse é o passo que muita gente pula. Declara, crê e então espera. Mas a ação é parte indispensável do processo. Fé sem obras é morta. E eu já disse isso antes, porque é verdade que precisa ser repetida até entrar fundo. Agir significa tomar as decisões que estão ao seu alcance na direção da prosperidade. Significa organizar as suas finanças mesmo quando elas ainda estão apertadas, porque a ordem atrai mais. Significa aprender sobre o que você não sabe, porque o conhecimento abre portas que a ignorância mantém fechadas. Significa dar o primeiro passo num projeto que você tem medo de começar. Porque eu encontro quem está andando, não quem está parado esperando que eu empurre. Agir também significa agir sobre as instruções que eu te der. Quando uma ideia surgir, avalie-a, ore sobre ela, e se ela estiver alinhada com minha palavra e com o meu propósito, haja. Quando uma oportunidade aparecer, não a deixe passar por medo ou por excesso de análise. Confie em mim suficientemente para dar o primeiro passo, mesmo sem garantia do segundo. Esses três passos juntos, declarar, crer e agir, formam o ciclo que ativa a prosperidade na sua vida. Não é um ciclo que se completa em um dia. É um ciclo que você pratica, que se torna parte de quem você é, que vai moldando a sua mentalidade, a sua postura e, consequentemente, a sua realidade. E enquanto você declara, crê e age, eu trabalho. Nos bastidores, nas circunstâncias, nas pessoas, nas oportunidades. Eu trabalho de formas que você não vê, em lugares que você não tem acesso, movendo peças que você não consegue mover. E quando chegar a hora que só eu conheço, a hora que é perfeita segundo o meu timing que nunca falha, tudo vai se encaixar de uma forma tão precisa que você vai olhar para trás e vai ver a minha mão em cada detalhe. Continue declarando:
Continue crendo, continue agindo e espere por mim. Não com impaciência, mas com expectativa firme de que o que eu prometi, eu cumpro. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos ao momento mais sagrado desse vídeo. Chegamos ao ponto em que eu preciso parar tudo, olhar diretamente para você. Sim, para você, que está assistindo agora, que atravessou cada capítulo desse vídeo, que ficou até aqui, e te dizer algo que vai ecoar no seu coração muito depois que essa tela se apagar. Algo que vai permanecer com você quando você deitar a cabeça no travesseiro hoje à noite. Algo que vai ser a primeira coisa que vai vir à mente quando você acordar amanhã cedo e a realidade do dia tentar te pesar antes mesmo do café. O seu nome já está escrito no livro da provisão. Não vai estar, não poderia estar, não está condicionado ao que você fizer de agora em diante. Já está. Foi escrito antes do mundo existir, antes da primeira estrela ser colocada no céu, antes do primeiro peixe nadar no primeiro oceano, antes de qualquer coisa que você pudesse fazer ou deixar de fazer. Foi escrito pela minha própria mão, com uma tinta que nenhuma circunstância tem poder de apagar. Uma tinta que a pobreza não dissolve, que a dívida não borra, que o fracasso não consegue manchar, que o tempo não desbota. Eu preciso que você pare por um instante e deixe isso entrar. Não como uma frase bonita, não como motivação barata, como verdade, como a verdade mais sólida que existe nesse universo. Porque enquanto tudo ao seu redor pode mudar, o saldo na conta, o emprego, a saúde, as pessoas, o que está escrito no meu livro nunca muda. Nunca. Eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. E o que eu escrevi sobre você é tão permanente quanto eu sou. Agora eu preciso te fazer uma pergunta que vai doer um pouco, mas que precisa ser feita. Se o seu nome está escrito no livro da provisão desde antes da fundação do mundo, por que você ainda não está vivendo a plenitude dessa provisão? A resposta não é falta de amor da minha parte, não é esquecimento, não é que você não merece. A resposta, e eu quero que você ouça isso com o coração aberto, sem culpa, mas com total honestidade, é que em algum ponto do caminho você parou de crer que era possível para você. Em algum momento, a realidade gritou tão alto que a fé ficou em segundo plano. A dificuldade pesou tanto que a promessa foi colocada para depois. O inimigo trabalhou tão persistentemente contra a sua mente que você começou, mesmo sem perceber, a aceitar uma versão menor da sua vida como se fosse a versão definitiva. Mas eu vim hoje te dizer que essa versão menor não é o livro. Esse capítulo difícil que você está vivendo não é o livro inteiro. É um capítulo. É uma parte de uma história muito maior, muito mais rica, muito mais gloriosa do que você consegue enxergar agora de onde está. E eu, que sou o autor dessa história, que a escrevi antes mesmo de você nascer, te digo com toda a autoridade que tenho: o final não é esse. O final não é dívida sem fim. O final não é porta fechada após porta fechada. O final não é você chegando ao fim da vida se perguntando por que as promessas nunca se cumpriram. O final é abundância. O final é honra. O final é você olhando para trás e vendo a minha mão em cada detalhe, em cada aparente coincidência, em cada virada que pareceu impossível, mas que aconteceu porque eu nunca desisti de você. O final é você sendo testemunha viva de que o Deus que promete é o mesmo Deus que cumpre. Sempre, sem exceção, sem falha, sem atraso que não tenha sido redimido pela perfeição do meu timing. Mas eu preciso te falar sobre a urgência que está nesse momento. Porque a frase "não deixe passar", que está no título desse vídeo, não está ali por acaso. Eu a coloquei ali porque existe algo real, algo concreto, algo que você precisa entender sobre o tempo em que vivemos e sobre a temporada específica que está sobre a sua vida agora. Existem temporadas na vida de cada filho meu. Temporadas de plantio,
temporadas de crescimento, temporadas de espera e temporadas de colheita. E o que estou te dizendo hoje é que você está entrando em uma temporada de colheita. Mas a colheita não espera para sempre. O fruto que amadurece e não é colhido no tempo certo cai por terra. A janela que se abre e não é aproveitada fecha novamente. Isso não significa que eu te abandono se você perder uma janela. Nunca vou te abandonar. Mas significa que cada temporada de colheita que passa sem ser aproveitada é uma temporada que não volta. E o filho que aprende a reconhecer as temporadas e age dentro delas, vive uma vida muito diferente do filho que fica esperando o momento perfeito que nunca chega. O momento perfeito é esse. A temporada certa é essa. O dia em que o céu está movido a seu favor é hoje. E eu sei que você já ouviu isso antes. Já ouviu que a sua hora estava chegando. Já ouviu que a virada estava próxima. Já alimentou a esperança e já a viu murchar quando as coisas não mudaram tão rápido quanto você esperava. Eu entendo essa dor. Eu vi cada lágrima. Eu ouvi cada gemido. E não estou aqui para te dar mais uma promessa vaga que some no ar. Estou aqui para te dar algo diferente, uma compreensão de que o que foi atrasado na sua vida não foi abandonado. O que foi represado está prestes a fluir. O que ficou preso está prestes a ser liberado. E quando a comporta abre, quando o que estava represado começa a correr, a velocidade com que as coisas vão mudar vai te deixar sem fôlego. Vai ser rápido. Vai ser claro. Vai ser inegavelmente sobrenatural. Do tipo que você liga para alguém e mal sabe explicar o que aconteceu porque não tem explicação humana que dê conta. Eu tenho guardado para você provisões específicas. Não provisões genéricas, não bênçãos de pacote, não o que sobrou depois de abençoar os outros. Provisões que foram preparadas com o seu nome, com o seu tamanho, com o seu propósito em mente. Há recursos que estão à sua espera que ainda nem passaram pela sua imaginação. Há portas que vão se abrir com um estalo que você nunca esperaria. Há pessoas que estão prestes a cruzar o seu caminho que carregam exatamente o que você precisa e que precisam exatamente do que você carrega. Há ideias que estão prestes a nascer dentro de você, que vão transformar a sua capacidade de gerar riqueza de uma forma sustentável, consistente, que vai durar muito além da sua geração. E eu preciso que você entenda algo fundamental sobre como eu trabalho. Eu não abro portas para quem está olhando para o chão. Eu abro portas para quem está de pé, de olho no horizonte, caminhando na direção certa, mesmo sem ver o destino final. Eu faço milagres para quem está em movimento. Eu multiplico o que está nas mãos de quem está agindo com fé. Eu envio recursos para quem está preparado para administrá-los, para quem aprendeu, mesmo que parcialmente, a alinhar o seu coração com o meu propósito. E você, que ficou até o final desse vídeo, que ouviu cada palavra, que permitiu que o meu espírito trabalhasse no seu coração ao longo dessa mensagem. Você está em movimento, você está caminhando, você está de pé. E isso é o suficiente para que eu trabalhe. Agora deixa eu ser muito específico sobre o que vai acontecer na sua vida nessa temporada, porque não quero te deixar com declarações vagas. Quero que você tenha imagens concretas no coração sobre o que está vindo. Primeiro, as suas finanças vão começar a se reorganizar. Não de um jeito mágico em que tudo resolve de uma vez, mas de um jeito progressivo, em que cada semana vai ser um pouco melhor do que a anterior, em que cada mês vai ter um avanço que não estava no plano, em que cada situação que parecia sem saída vai encontrar uma solução que veio de onde você não esperava. Você vai começar a ver o dinheiro render de um jeito que não rendia antes. Vai começar a ver despesas que se resolvem antes de virar crise.
Vai começar a haver uma leveza nas finanças que não estava lá antes. E essa leveza é o sinal de que a minha mão está trabalhando na sua administração. Segundo, oportunidades de geração de renda vão aparecer. Não necessariamente um emprego no sentido tradicional. Podem ser oportunidades de empreendimento, de uso dos seus talentos de formas que você ainda não considerou, de prestação de serviços numa área em que você tem expertise, mas nunca transformou em fonte de renda. Fique atento. Não descarte as oportunidades pequenas achando que a bênção só pode vir em tamanho grande. Às vezes, eu começo pequeno para testar a fidelidade. E quando vejo fidelidade no pequeno, eu amplio de forma extraordinária. Terceiro, a paz vai voltar. Não só nas finanças, mas no seu interior. Aquela ansiedade constante que acorda com você, que acompanha você ao longo do dia, que deita com você à noite e te impede de dormir bem, ela vai começar a ceder. Porque quando você entrega as suas preocupações financeiras para mim de verdade, quando você passa a confiar no meu cuidado de forma genuína, a paz que eu dou, que excede todo o entendimento, começa a guardar o seu coração e a sua mente. E com a paz vem clareza, e com clareza vem as decisões certas. E com as decisões certas vêm os resultados certos. Quarto, o seu círculo vai mudar. Pessoas que te limitavam vão se afastar naturalmente, não com drama, não com briga, mas com um distanciamento que vai acontecer porque os seus caminhos vão começar a divergir. E no lugar dessas pessoas vão chegar outras que elevam, que inspiram, que desafiam você a ser mais. Que tem algo a te ensinar sobre prosperidade, sobre fé, sobre administração, sobre crescimento. Nunca subestime o poder das conexões que eu orquestro. Uma única conexão certa pode mudar o rumo de toda a sua vida financeira. Quinto, a sua visão vai se expandir. Você vai começar a pensar além do mês. Vai começar a pensar em anos, em décadas, em geração. Vai começar a considerar o legado que quer deixar, não só o problema imediato que quer resolver. Essa expansão de visão é um sinal de maturidade espiritual e financeira, e é o que separa quem recebe uma bênção e a administra por gerações daquele que recebe e perde em pouco tempo, porque não tinha visão suficiente para sustentar o que recebeu. Meu filho, minha filha, o livro da provisão está aberto. Está aberto para você agora. E o convite que eu faço é esse. Venha. Venha sem vergonha das suas dívidas passadas. Venha sem culpa pelos momentos em que a fé falhou. Venha sem medo de ser enganado mais uma vez. Venha com as mãos vazias se precisar, porque eu sei encher mãos vazias como ninguém. Venha com o coração partido se for o caso, porque eu sei curar corações partidos como ninguém. Venha como você está, onde você está, do jeito que você está. Porque o que está escrito sobre você no meu livro não depende da condição em que você veio, depende de quem eu sou. E eu sou fiel, sou provedor, sou restaurador, sou o Deus que chama as coisas que não são como se fossem. Sou o Deus que faz o impossível possível. Sou o Deus que te ama não porque você é perfeito, mas porque você é meu. E o meu filho, a minha filha, sempre terão acesso ao meu tesouro, não como mérito, mas como herança. Herança de filho, herança de quem pertence ao rei. Não deixe passar. O momento é agora. Essa mensagem chegou até você hoje por uma razão. Essa janela está aberta para você hoje por uma razão. E essa razão tem um nome. O meu amor por você, que é tão grande que eu interveio na sua rotina, no meio do seu dia, para que você parasse, ouvisse e recebesse o que eu tenho para te dar. Recebe com as duas mãos, com todo o coração, com toda a fé que você tem, mesmo que ela seja do tamanho de um grão de mostarda. Porque com um grão de mostarda já é o suficiente para que eu mova montanhas na sua vida. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance.
O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro, é um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao final. Mas antes que você vá, antes que a tela se apague e a vida cotidiana volte com todas as suas demandas, com todas as suas pressões, com todos os seus desafios, eu preciso de mais alguns minutos com você, porque o que eu tenho para dizer agora não é menos importante do que tudo o que foi dito antes. Na verdade, pode ser o que vai determinar se tudo que você ouviu nesse vídeo vai se transformar em realidade na sua vida ou vai ficar como uma memória bonita que foi esquecida até amanhã. Eu te amo. Essa é a frase mais simples, mais verdadeira e mais poderosa que eu posso te dizer. Não é um amor que precisa ser conquistado. Não é um amor que você perde quando erra, que você ganha quando acerta, que flutua de acordo com o seu desempenho espiritual. É um amor eterno, incondicional, inabalável. O mesmo amor que fez com que eu enviasse o meu filho para morrer por você, quando você ainda era pecador, quando ainda estava longe de mim, quando ainda nem sabia o meu nome. Esse é o amor que fundamenta tudo o que foi dito nesse vídeo. Não é o amor de um Deus que quer te dar dinheiro porque está satisfeito com o seu comportamento. É o amor de um pai que quer ver o filho em abundância, porque essa era a intenção desde o princípio, antes do pecado, antes da queda, antes de qualquer coisa que distorceu o plano original. E o plano original era esse: você vivendo em plenitude, tendo o suficiente e mais do que suficiente para viver bem, para dar bem, para construir bem, para deixar bem. Plenitude não é excesso sem propósito, é completude. É nada faltando, é dormir com paz, é acordar com esperança, é olhar para o futuro e ver possibilidade em vez de ameaça. É ter na conta o que você precisa quando você precisa. É poder dizer sim para o filho quando ele pede algo razoável, sem fazer uma conta mental angustiante antes de responder. É poder ajudar um irmão em necessidade sem sentir que está comprometendo a própria sobrevivência. Isso é o que eu quero para você. Isso é o que está escrito com o seu nome. Ao longo desse vídeo, caminhamos por territórios importantes. Eu te mostrei que o seu nome carrega um destino de abundância que foi gravado antes mesmo da sua existência. Te mostrei os bloqueios que têm impedido essa abundância de se manifestar e te dei ferramentas para derrubá-los. Te revelei a promessa eterna que existe sobre a sua vida, uma promessa que não depende das suas obras, mas da minha fidelidade. Te avisei sobre o inimigo, que te ataca com precisão exatamente porque conhece o seu potencial, e te dei a certeza de que ele já é um inimigo derrotado. Te liberei da mentira de que dinheiro é pecado e te mostrei que a prosperidade é a minha forma de te honrar diante do mundo. Te abri os olhos para os sinais que eu já coloquei no seu caminho e que você não havia reconhecido. Te anunciei a virada que está chegando na sua vida, concreta e específica. Te ensinei como se posicionar para receber. Te dei os 3 passos práticos que ativam a prosperidade: declarar, crer e agir. E no último capítulo, te confirmei que o seu nome já está escrito no livro da provisão. Tudo isso não foi palavra por acaso. Foi uma mensagem arquitetada por mim para esse momento específico da sua vida. Um momento que eu via de longe vindo, quando você estaria precisando de uma renovação de fé, de uma confirmação de propósito, de uma injeção de esperança que não viesse de circunstâncias, mas que viesse diretamente de mim. E agora eu preciso te perguntar: o que você vai fazer com o que recebeu hoje? Essa é a pergunta mais importante.
porque não falta palavra na sua vida, não falta mensagem, não falta vídeo, não falta culto, não falta pregação. O que frequentemente falta é a resposta, a decisão. O movimento que acontece depois que a mensagem termina e você fecha o aplicativo e volta para a vida real. É nesse momento, no momento em que a tela apaga e a realidade bate de volta, que a escolha se torna mais difícil e mais importante. Então deixa eu te dizer o que quero que você faça agora. Agora, ainda enquanto o coração está aquecido, ainda enquanto o meu espírito está agindo sobre você, ainda enquanto a fé está viva e presente dentro de você. Primeiro, fala comigo, não depois, agora. Pode ser uma oração simples, não precisa ter palavras elaboradas, não precisa ser longa, pode ser apenas: Senhor, eu recebo o que o Senhor falou para mim hoje, eu acredito, me ajuda a agir. Isso é o suficiente. Eu ouço até o sussurro, eu ouço até o pensamento que você não consegue verbalizar. Me diz que você recebe e eu começo a trabalhar. Segundo, identifica um bloqueio, apenas um, o maior, o mais persistente, o que você sabe que está te impedindo há mais tempo. Pode ser a crença de que não merece, pode ser o medo de tentar de novo, pode ser uma dívida que você tem evitado encarar de frente. Pode ser um relacionamento que drenou recursos financeiros e emocionais por anos. Identifica esse bloqueio, coloca ele na minha mão e me pede para te ajudar a derrubá-lo. Não tente resolver tudo de uma vez, um bloqueio de cada vez, um passo de cada vez, porque eu caminho com você no ritmo que você consegue andar e eu nunca te deixo para trás. Terceiro, começa a declarar, hoje, antes de dormir, amanhã ao acordar. Uma declaração simples, uma promessa da minha palavra que você vai falar em voz alta sobre a sua vida, sobre as suas finanças, sobre o seu futuro. Pode ser, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pode ser, Deus supre todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Pode ser, sou abençoado na entrada e na saída. Escolhe uma, memoriza e repete todos os dias, até ela entrar tão fundo que você não consiga mais pensar de outra forma. Quarto, age em algo pequeno, um passo pequeno na direção certa. Pode ser organizar as contas e ver de fato a situação financeira como ela está, sem fugir, sem esconder, mas com coragem de encarar e começar a traçar um plano. Pode ser fazer aquela ligação que você tem adiado. Pode ser começar aquele projeto que ficou na gaveta. Pode ser se inscrever em um curso que vai desenvolver uma habilidade que está adormecida. Pode ser conversar com alguém de confiança sobre uma decisão financeira importante. Qualquer passo, por menor que seja, é sinal para o universo e para o inimigo de que você não está mais parado. E quando você se move, eu me movo com você. Meu filho, minha filha, eu quero te dizer mais uma coisa antes de te soltar para o resto do seu dia. Você não está sozinho, nunca esteve. Mesmo nas noites mais escuras, mesmo nas manhãs mais pesadas, mesmo nos momentos em que o silêncio do céu parecia total e você achava que tinha sido esquecido, eu estava lá, olhando para você, sentindo cada coisa que você sentia. Trabalhando nos bastidores do que você não via, preparando o que você ainda não podia receber, mas que estava sendo guardado com o seu nome. Eu não desisti de você. E preciso que você não desista de você também. Você é mais do que as suas dívidas, mais do que os seus fracassos, mais do que os seus medos, mais do que o que as pessoas disseram que você seria, mais do que a circunstância em que você se encontra agora. Você é meu filho, minha filha, feito à minha imagem e semelhança, chamado por mim para um propósito antes da fundação do mundo, e equipado por mim com tudo o que precisa para cumprir esse propósito com excelência, com dignidade, com abundância. O livro da provisão está aberto, o seu nome está lá. E eu estou aqui,
pronto, disposto e ansioso para ver o capítulo mais bonito da sua história ser escrito. O capítulo que vai começar agora, depois desse vídeo, quando você tomar a decisão de que o que foi dito aqui não vai morrer como palavra bonita, mas vai viver como verdade ativa dentro de você. Vai em paz, vai com fé, vai com a certeza de filho amado. E qualquer coisa que acontecer no caminho, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, qualquer tempestade, volta aqui, volta à minha palavra, volta ao lugar de comunhão comigo, porque é daqui que vem a força, é daqui que vem a clareza, é daqui que vem tudo o que você precisa para chegar onde eu planejei que você chegasse. Eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha, e esse amor nunca vai